Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui na nossa realidade, para a gente continuar o nosso processo da consciência, né, pessoal? Nós que fomos chamados, né, atendemos esse chamado da espiritualidade de Deus, tá, pessoal? Na nossa vida, para que a gente melhorar, né? A gente saiba entender as frequências, o que que a gente precisa melhorar de comportamento, de frequência. Então, esse é o caminhar da espiritualidade, tá, pessoal? Se você é espiritual, for chamado e não quer, tá, se equilibrar nessas coisas, nessas energias, então, o que é que você está fazendo? Você não está atendendo o chamado. Porque as pessoas entenderam o chamado, tá, pessoal? Quando vai para um grupo religioso, alguma coisa, você participa de um grupo, tá? As pessoas não entendem, tá, pessoal? Porque também não tem ninguém que explique as coisas corretas. Chamado é o seu chamado da consciência, para você ir despertando e melhorando a sua frequência nessa realidade, tá? Desapegando de várias coisas, tá? Como é que se diz? Observando o seu comportamento. Será que eu estou sendo um vampiro sugando as energias dos outros? Porque os outros não tem como, tá? Vai sugar a sua energia. Mas também, será que também a gente não se torna um sugador da energia dos outros, pessoal? É isso, todo mundo aqui, um tá sugando a energia do outro, tá? Consciente ou inconscientemente estão fazendo isso. Tá, pessoal? Então, a gente veio para melhorar essa situação. Esse é o nosso chamado, tá? É, porque enganaram a gente, tá, pessoal? Chamada é quando você vai chamado para ir para o grupo, a igreja. Agora você tá chamado. Agora. Ai, pessoal, eu tenho que dar risada para não chorar, tá? Mas é isso, eu tenho que vir aqui, tá? Com toda a paciência do mundo, com toda a calma, entendendo os seus processos mentais religiosos. Então tem que vir isso para transmitir esse ensinamento. Espero, tá, pessoal, que vocês atendam o seu chamado. Porque não é meu não, tá? É seu, tá? Quem tá lhe chamando não sou eu não, tá? É Deus, tá? Entende? Tem muitas pessoas ainda com esse tipo de pensamento. Mas é isso, quando vai passando o tempo, tá? Vão pegando entendimento, vai melhorar isso, tá, pessoal? Até o nosso relacionamento, tá? Por que, pessoal? Por que, que eu tô falando isso? Por que, pessoal? A gente tá falando de um tema, tá? Que tá mexendo aí com muitas pessoas. Vocês estão me dando uma audiência grandíssima sobre esse tema, tá? Porque o tema vem a calhar numa situação onde está acontecendo isso. Por isso que às vezes você vai procurar esses temas na internet e às vezes cai no meu vídeo aí, que é o que a gente está falando? O que é a falsa espiritualidade? Aí você vai me perguntar assim, eu pergunto para vocês, né? Existe a falsa espiritualidade, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você acredita que existe ou não? E, entende? Por quê? Por que, que eu primeiro falei da falsa espiritualidade? Não falar da verdadeira. Por quê? Se você admite que existe falsa, tá? Porque a maioria das pessoas sempre ela acredita logo que o mal existe, né? Porque tá aí, o mal tá.
A frequência do mal está agindo grande mais do que o bem, né? Então, se você crê que o mal, né? Então, essa falsa espiritualidade, automaticamente você vai ter que crer que exista uma verdadeira espiritualidade. É isso. Então, para eu falar da verdadeira, eu tenho que mostrar a você onde está falsa. Você tem que perceber que está no erro, na falsa. Porque senão você vai estar acreditando, colocando sua crença no falso e pensando que é verdadeiro. Esse é um engano terrível, né, pessoal? Mas é isso, a gente, se não é a ajuda de Deus, da espiritualidade despertar a nossa consciência, a gente ficava no engano, pessoal, vibrando no engano, tá? Acreditando em coisas falsas, em coisas erradas, no engano. Então, onde é que esse engano ia levar, essa vibração? Para o buraco, né? Mas graças a Deus, tá, pessoal? A gente está estudando, já vamos para a sexta parte, né, pessoal? Rapaz, o tempo passa, viu? O tempo não para, é igual a música do cantor, né? O tempo não para, não para, não, não para. Nossa, a gente já falou tudo isso, pessoal. Até a quinta parte, eu não acredito. Mas é isso, pessoal. Você vê que eu comecei meio, né? Até gripado, tal, não sei o quê, mas graças a Deus foi passando, tá? A gente me cuidando, né, pessoal? Que eu preciso aqui dessa máquina, desse corpo, a minha consciência. Porque senão eu viro fantasma, tá? E vocês não vão ouvir fantasma. Você quer ouvir fantasma? Entende? Então eu preciso de um corpo para que você me veja, para que minha voz, você ouça a minha voz, tá? Então tudo isso e sai a minha frequência, a minha energia. Espero que ajude tudo isso que você está vendo no meu vídeo, tá, pessoal? Espero que ajude a você. Mas o que é que a gente está falando aí, o nosso tema? O que é a falsa espiritualidade? Eu acho que agora você já tem uma ideia, né, pessoal? Mas ele fala aqui, a falsa espiritualidade é um conjunto de crença enganosa que pode levar comportamento através de doutrina que não estão de acordo com a verdade e que simula uma conexão falsa com o sagrado e com o divino, com a fonte divina. Mas essa conexão é baseada em ego, falsidade e aparência, desviando-se da verdade, da verdadeira prática espiritual e divina. Então, esse é o objetivo, tá, pessoal, da falsa. Então, por que a Matrix, o inimigo, né, ele construiu essa falsa espiritualidade, essa matrix religiosa, né? Ele diz eu não posso destruir, porque senão ele tirava todas as escrituras, tudo daqui, tá? Mas ele não pode, porque tem espírito de Deus, tá? Guardando tudo isso. Então, o que é que ele disse? Eu não posso, mas eu posso distorcer, eu posso enganar, eu posso colocar aqui. Então, é que ele foi. Para quê? Para que você desvie da verdadeira prática espiritual ou divina. Então, você desvie daquilo verdadeiramente que é verdadeiro. Esse é o objetivo, tá? Principal desses inimigos.
Aí eu coloquei uma pergunta, né, pessoal? Por que não podemos vibrar nesse engano? Por quê? A falsa espiritualidade é um engano. Então, se você está vibrando aí nesse engano, o que é que acontece, pessoal? Você perde a conexão com a verdade, com a verdadeira conexão com a fonte, com Cristo. E você não se firma na verdade. Foi o que Cristo encontrou nos religiosos da época, que eram os fariseus, os saduceus, né? Que Cristo chamaram ele de sepulcro calhado. Entende? Religiosos. Olha agora, será que não temos nossos esquibras e fariseus agora, pessoal? Entende? É sério, né, pessoal? A parada é mais embaixo, né? Como falei, a parada é bem profunda, tá? Então, aí a gente viu isso na primeira, né? Segunda parte, que mais? Terceira, quarta parte a gente viu. E aí a gente falou da quinta parte, aonde a gente parou aqui, né? A gente parou aqui, a gente vai para a sexta parte. Mas a gente parou na quinta parte, foi aqui, ele fala, por isso temos que procurar sempre o caminho da consciência da verdade, da sinceridade e da humildade, para que essa espiritualidade na gente, né, pessoal, que saia da nossa vida seja verdadeira. Então, a gente tem que buscar essas frequências, tá? Um caminho de uma consciência da verdade, da sinceridade, né, pessoal? Da humildade, tá? É o que falta aí, tá, pessoal? Em vários contextos religiosos, tá? Sinceridade, humildade, tá? Olha aí, as pessoas também têm uma consciência, fazer um caminho de uma consciência de verdade. Olha aí, pessoal, quantos líderes se desviaram disso, dessas frequências. Começaram a entrar na mentira, enganar as pessoas, pessoal. É isso que dá, pessoal, é isso que dá. E essas pessoas estão aí ainda aí, tá? Colocando o pensamento aí dela de ganância, mamon aí. Tá aí, tá, pessoal? Não vai parar não. E a parada vai esquentar, porque o espírito da apostasia tá rolando aí. A gente é que tem que despertou, a gente é que tem que abrir a nossa consciência e ir melhorando. Então, e transmitir uma espiritualidade, né? A espiritualidade que vai ser dando, que seja com verdade. Ah, mas os outros fazem assim, irmão Samuel. Ah, os outros, aí você também vai fazer. Você como desperto. Entende, pessoal? Isso não pode, tá, pessoal? A gente despertou é para fazer diferente. Não podemos fazer, outra pessoa, não tem jeito não, todo mundo aqui é assim mesmo, não tem mais ninguém perfeito não, irmão Samuel. Aí é isso. Aí a gente não vai melhorar. A gente vai fazer também igual as outras pessoas. Entende, pessoal? Então, esse não é o pensamento da espiritualidade, não é um pensamento para a gente se apoiar nisso. A gente sempre a gente procurando fazer o nosso melhor. Ah, vai ser perfeito? Não interessa, o importante é que saia de você uma espiritualidade que seja verdadeira, tá? Que saia com verdade, com sinceridade e com humildade. Se não for ainda, como é que se diz, perfeito, mas pelo menos está saindo com a frequência da verdade. Uma espiritualidade está saindo de você, uma frequência. Agora eu pergunto, qual é a frequência que está saindo de você?
Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que analisar, isso que é espiritualidade, tá? Não é o engano aí que as pessoas estão passando, tá? Uma falsa espiritualidade. Aí ele fala, agora um dos grandes desafios da atualidade é diferenciarmos a falsa espiritualidade ou a religiosidade da verdadeira espiritualidade. Então, por isso que vocês me confundem aqui, tá? Então, na atualidade agora, é difícil a gente diferenciar a falsa espiritualidade, porque os falsos profetas, ele também usa a verdade, pessoal. Mas só que ele distorce sorrateiramente a uma distorção da verdade. Por isso que é difícil a gente perceber qual a pessoa que está trazendo, que está sendo sincera. Então, é difícil a gente de diferenciar a religiosidade da verdadeira espiritualidade. É difícil, a gente fica, sabe? Então, por isso que a gente precisa do guia do Espírito para ir sentindo aonde tem uma frequência de verdade. Por isso que a gente precisa, tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a falsa espiritualidade, ela é tão difícil de detectar, porque ela se parece com verdade, mas não é verdade. Entende? Então, porque ela cria uma aparência, ela coloca uma máscara. Então, os conceitos religiosos, tudo, estão tudo de máscara. E aí a pessoa não percebe o engano que há por detrás. Então, só quando você desperta, começa a sentir as frequências, né, é que você vai perceber o engano aonde você estava. Olha aqui, pessoal. Vocês me ouvindo aqui assiduamente. Vocês percebem agora os grupos onde você estava tinha engano ou não? Coloca aí nos comentários. Vocês percebem ou não percebem? Percebe, pessoal. Por quê? Porque a gente foi crescendo, a gente foi despertando, a gente foi percebendo coisas. Entende? Agora tem pessoas lá que estão lá agora e não percebem. Elas estão colocando a crença dela nessas crendices aí, nessas coisas religiosas. E elas, pessoal, às vezes tem pessoas sinceras que acreditam que aquilo é verdade. Por isso que a gente tem que ter paciência, porque a gente não é para matar a fé da pessoa, a crença da pessoa. É para fazer a pessoa mudar a crença dela para o verdadeiro. Ela sair do engano. Veja como o meu trabalho é difícil, pessoal. Porque eu não posso matar a fé da pessoa também aqui. Eu não posso, pessoal. Isso é errado. Tá? Porque você matar a fé da pessoa, você matou a vida espiritual da pessoa. Então, você tem que fazer com que ela tenha aquela crença, aquela energia, mas que ela coloque no verdadeiro. Ela saia do engano. Então é bem difícil, tá, pessoal? Então você tem que ter paciência, tá, pessoal? Às vezes tem hora que eu vou perdendo a paciência, assim, eu digo, me segura, Deus, me segura aí, porque a parada tá esquenta. Ai, meu pai, meu Deus, aonde é que eu fui me meter, pessoal? Então, mas é isso, faz parte aqui do jogo, tá? Então ele disse, é como é, o grande desafio, então, meu grande desafio da gente que é espiritual, pessoal, é diferenciar a falsa espiritualidade e a religiosidade da verdadeira espiritualidade. Ao percebermos o falso mestre, o falso profeta, o falso pastores, que são agentes de Satanás,
que ataca as igrejas verdadeiras de Cristo. Então, esses falsos profetas, falso mestre, falsos pastores, eles são agentes de Satanás, pessoal. Então, ela ataca aqueles que estão falando a verdade, aqueles que são igreja verdadeiramente. Por isso que os religiosos, quem foi que matou Cristo? Quem foi que perseguiu Cristo, pessoal? Foram os religiosos da época. Então, se Cristo, né, aparecer aqui, vier hoje, começar também, os religiosos que estão hoje, vai atacar Cristo. Porque eles são agentes de Satanás. Ele está ali sendo guiado por Satanás, esses falsos profeta, falso mestre, né? Falso guru, falso que mesmo falso pastores. Eles são agentes de Satanás que atacam a igreja verdadeira. Então, através de suas artimanhas para desviar as pessoas da frequência da verdade. Então, ele usa aí, por isso que usa hermenêutica, usa a sua artimanha para desviar as pessoas da verdade. Agora, é de se dizer, tá, que tem uns aí que estão inconscientes. Tem outros que estão conscientes, fazendo isso conscientemente. E tem outros que estão dormindo. Mas ele está sendo o agente de Satanás para usar o talento, as coisas que Deus deu a ele, usando para Satanás. E às vezes o cara, quando está dormindo, ele pensa, ele coloca a crença dele ali, pensa que ele está fazendo aquilo para Deus, tá, pessoal? Tem uns que tá tão dormindo que ele faz com toda a força mesmo. Tá? O engano, ele trabalha com um engano grandíssimo. Então, o que é que ele usa? Através de suas artimanhas para desviar as pessoas da frequência. Então, existe a frequência verdadeira que a gente tem que se firmar ali. Então, os falsos profetas, os falsos mestres, ele está sendo usado por Satanás, que eles nem percebem, para tirar as pessoas da verdadeira frequência da verdade. Né? É isso que está acontecendo, pessoal. É uma coisa que está acontecendo. Não. Será que eu estou inventando isso, pessoal? Você acha que eu estou inventando essas coisas ou está acontecendo mesmo? Já está acontecendo. Então, por isso, tá? Vocês estão percebendo isso. Vocês, no meu vídeo, vocês estão me dando uma audiência muito grande nesse tema aqui. Talvez parece que eu vou tentar até repetir de novo esse tema, tá? Porque é um tema muito bom, mas vai ficar aí gravado aí, aqui no YouTube, né? Não sei se o YouTube se invocar aí, mandar embora, tá? Porque não pode falar certo tipo, certas coisas, tá, pessoal? É proibido, tá? Então, aí ele fala, por isso é necessário o conhecimento e o ensino verdadeiro que expõe o verdadeiro ensino e a sã doutrina de Cristo. Então, por isso, né, pessoal, a gente precisa do conhecimento da verdadeira sã doutrina de Cristo, do verdadeiro ensinamento. Então, é necessário a gente ouvir essas coisas. A gente tem que ouvir o verdadeiro, porque quando você ouvir o verdadeiro, você vai ali, você tem uma base para as coisas falsas. Então, quando alguém está falando uma coisa que está fora da verdadeira frequência, vocês percebem. Olha aqui vocês, pessoal. Vocês ouvindo aqui o que eu estou ensinando. Na hora que você vai ver o líder aí, já teve uma pessoa até que me falou isso aqui. Nossa, irmão, quando eu fui olhar, eu vi totalmente a falha, o erro no que ele estava falando. Eu aqui também experimentei isso.
Eu vi aí um pregador, é famoso aí, tem igrejas aí, grande, ele deu o currículo dele, né? Levou 20 minutos só para falar o currículo dele. Eu não sei o que, eu sou diplomata, eu sou isso, eu sou aquilo. Levou lá, né, a pregação. Aí depois, quando ele foi falar a palavra de Deus, errou feio. Aí você vê o engano, pessoal. Mas se eu não tenho esse conhecimento, se Deus não desperta a minha consciência, eu poderia ser levado por esse cara, porque esse cara falou bonito, né? Ele tem tanto diploma. Então, eu poderia ser levado, enganado por esse falso profeta. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece, né? A gente precisa do verdadeiro ensino e da sã doutrina de Cristo, sem as manchas das ganâncias. Então, olha agora, pessoal, o que se diz que está pregando o evangelho hoje está manchado pela ganância. Vocês podem, se vocês não acreditam em mim, você quer, eu quero comprovar mesmo o que o irmão Samuel está falando. Pode ir aí, ó, nos canais deles. Veja o que é que eles estão pregando. Tá, você não está acreditando em mim? Aí também vai ver os espiritualistas, o que é que eles estão pregando. Veja se não está manchado pela ganância, que é idolatria, né? Você sabe que a ganância é uma idolatria. Você está idolatrando ao Deus Mamon. Veja aí, pessoal. Você não acredita em mim, não, tá? Você vai lá e prove para ver o que é que isso que eu estou falando tem a ver com a verdade ou não. Aí ele fala, sem a mancha, então não pode, a sã doutrina e o verdadeiro ensino não pode estar manchado pela ganância. Aí ele fala que a verdadeira espiritualidade é o que nos coloca de volta em contato com nós mesmos, além desse personagem, dessa mascarada em que chamamos de ego. Então, a verdadeira espiritualidade é a gente trabalhar essa máscara, esse ego que a gente carrega, que é o homem inferior, né, pessoal? Você lembra que eu gravei um vídeo, o homem inferior, e eu também gravei o que é o eu superior, o homem superior? Isso é a nossa composição humana, tá, pessoal? Então, que é esse ego que foi conhecido por Freud, né? Freud estava falando dessa personalidade, desse homem do desejo, o homem do ego, né? Que é um personagem que é colocado a máscara. Então, o que é colocado a máscara? Então, a gente veste essa máscara aqui. Quem é que veste essa máscara? O seu verdadeiro eu, a sua consciência. Mas a gente precisa vestir aqui para a gente estar aqui sentindo as coisas dessa realidade. Porque senão a gente é um espírito, a gente não consegue aproveitar, comer aí um feijão, a gente não come essas coisas materiais. A gente não experimenta essas coisas. Então, por isso que a gente precisa dessa música. Mas a verdadeira espiritualidade vai trabalhar, vai colocar você de volta em contato com nós mesmos. Então, nós mesmos quem? Com a sua essência espiritual, com o seu eu espiritual, com a sua essência divina, né? Com o Espírito Santo, com a sua alma divina, com a sua luz interior. Então, colocar você em conexão com você mesmo. Então, por isso que é voltar, por isso que é para dentro, pessoal. Lá você vai encontrar a verdade. Mas o que é que ensinaram as religiões, a maioria das religiões, o que é que ensinaram a gente? Venha para fora aqui, ó, venha, é aqui que Deus está, é aqui. Ensinaram até que Deus está fora de você. Então, isso é um engano, isso é um desvio
da verdadeira espiritualidade. Então, quando você desvia para isso, você está o quê? Na falsa espiritualidade. Por isso que eu falei primeiro das coisas falsas, para você entender agora o que é verdadeiro. Entende agora, pessoal? É assim, tá? É assim que funciona. Não foi eu que fiz isso, não, tá, pessoal? Só estou passando a informação. Se vocês também não acreditam nisso, não. Vocês querem pesquisar? Pode pesquisar o que eu estou falando. Sem problema nenhum. Quer vir aqui fazer uma pergunta também? Pode colocar sua pergunta aí. Entende, pessoal? Então, ele fala que a verdadeira espiritualidade é o que nos coloca de volta em contato com nós mesmos, então com o nosso eu superior. Além desse personagem, então, esse eu superior está além desse personagem mascarado que a gente chama de ego, então, de ego da nossa personalidade, do homem do desejo, entende? Então a gente tem que voltar para o nosso eu superior, nossa luz divina, nossa alma divina, voltar para esse ser, para que ele transmita a luz. Mas a gente tem um ego, a gente tem uma sombra, que é esse ego, ele é mascarado, ele tem desejos, né, instintos humanos. Então a gente tem que saber lidar com isso para que essa luz, esse homem espiritual apareça na nossa vida. Porque se a gente não se voltar, não vai aparecer, tá, pessoal? Não é por você entrar em um grupo religioso que vai aparecer esse homem espiritual. Entende, pessoal? Por isso que a maioria dos que lá estão vibrando no falso, ele não consegue transmitir que é um verdadeira pessoa espiritual, que está com a conexão com o ser divino dele. É por isso a dificuldade. Eu encontro muitos, tá, pessoal? E olha que às vezes essas pessoas religiosas é que às vezes me atacam, tá? Ataca ele, né? Que tem conhece também a Bíblia, né? Tal, conhece, tá aí, acha que é melhor, tá aí. Então, às vezes, essas pessoas religiosas vêm e me atacam, tá, pessoal? Não é fácil, tá? Por isso que não é fácil. Então, aí o que mais, pessoal, que ele fala? Vamos continuar, né? Aqui a gente estava aqui no ego, chamamos de ego. Ele fala: a maioria das pessoas busca a espiritualidade como um meio de encontrarem mais felicidade, mais paz, mais contentamento e satisfação, mas acabam se prendendo nas teias do ego, preso à ilusão da matriz. Então, a maioria, né, pessoal, da gente, tá? A gente vai buscar espiritualidade, né, nesses contextos religiosos, porque a gente quer mais felicidade. Então, a gente acha que vai encontrar felicidade assim, no meio desse, mais paz, né? Porque a pressão aqui aumenta, então vocês vão querer paz, paz na minha vida, né? Você nem entende aí o que é essa paz. E vai buscar mais contentamento, satisfação dessas coisas materiais. Mas o que é que acontece? Essas pessoas acabam se prendendo nessa teia, na teia do desejo do homem, do desejo do ego, quando ela vai buscar isso. Ela fica presa, é tipo uma teia, você já viu? A aranha, quando ela quer pegar ela mesmo, ela cria a teia dela e ela quer pegar o, a presa dela, né? Talvez ela fique até presa na própria teia dela.
É o que acontece com as pessoas, tá, pessoal? Aí fica presa o quê? Ele diz ao ego, presa à ilusão da Matrix. Então, ela fica presa à ilusão da Matrix religiosa, do Matrix do governo, a Matrix da sociedade. Então, ela fica presa nessas várias Matrix, consciencialmente. Então, a consciência dela fica presa, né? Fica desejando coisa do ego. Então, quanto mais ela fica presa, desejando a coisa do ego, ela vai para esses grupos, mais ela fica presa ao sistema religioso, que é a Matrix. E aí fica difícil de ela encontrar, ela se voltar para a espiritualidade, para a verdade que está nela. Olha aqui, pessoal, é difícil o que eu estou fazendo aqui, tá? Por isso que eu estou dizendo, vocês veem, vocês, é fácil, é isso que irmão Samuel. Ah, então venha fazer para você ver. Você vai começar a ser começar a passar falsa espiritualidade para as pessoas. Vai tanto você ir para o buraco como levar muitas pessoas também. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, infelizmente, né? Eu sinto muito, né? Infelizmente, são a maioria das pessoas que costumam utilizar tudo como meio para suprir a necessidade e desejo egocêntrico do falso, sendo o ego a individualidade. Então, é isso, tá, pessoal? É isso que acontece, a maioria dessas pessoas, tá? Elas, infelizmente, é a maioria, tá? Tem uma minoria que elas estão buscando a espiritualidade verdadeiramente, tá? Ele diz que a maioria das pessoas que costumam utilizar tudo como meio para suprir a necessidade. Então, até o meio religioso, então, para suprir aquela necessidade do desejo do ego dela, egocêntrico, do falso centro, o ego, né? Ou individualidade. Então, ela busca a individualidade. E você sabe que a espiritualidade está levando a gente para unidade, não individualidade, para unidade, tá? É o que Cristo pregou e falou para os apóstolos para que eles sejam um, como a gente é um, ó Pai. Então, para a unidade. Então, quando você fica atrelado ao ego, leva a uma individualidade. Você pensa que é indivisível do outro, mas estamos todos conectados. Entende? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Mas eu acho que as pessoas não entenderam nada, nem o resquício de nada, não entenderam. Mas é isso. Quando for crescendo a consciência, vai entender sobre essas coisas. Essas coisas tá muito longe do alcance agora da consciência de alguns, né? Outros entendem, tá, pessoal? Aí ele fala, né? Assim, para estarmos na verdadeira espiritualidade, para estarmos na verdadeira, é aquela que nos faz descobrir quem somos de verdade, sem influência do mundo exterior, sem influência de mestre, livros, guru, pessoas, opiniões, teoria, doutrina de homem e religiões. Então, por quê? Eu falo sempre aqui, você fala, é verdade, irmão Samuel. Digo, aonde é que está essa verdade? Está dentro de você. Então, quando você tem uma conexão com essa sua essência verdadeira, vocês entendem a verdade. Vocês percebem quem é que está na verdade. Vocês sabem quem é que está falando a verdade. Vocês percebem o engano. Porque você está conectado com a sua verdade. Entende?
Então você percebe, você está conectado com a espiritualidade, né? Então ele fala que a verdadeira espiritualidade é isso. É quando você descobre que somos verdadeiramente. Então você descobre quem é você. O que é que você veio fazer aqui? Para onde você vai? Qual é a sua obrigação aqui? Qual é a sua posição nessa realidade? Mas enquanto você não descobre isso, quem você vai ser influenciado por um mundo exterior, né? Vai ser influenciado por mestre, livros, gurus, pessoas, opiniões, né? De pessoas, teorias, doutrinas de homem, então doutrina de homem de grupo religioso e religiões. Então, quando você não conhece, você não tem uma conexão com a sua espiritualidade, você vai ser levado por isso. Por isso que vocês ficam procurando um guru, um líder para se apoiar. Cadê a sua igreja, irmão? Tem muitos que querem se apoiar aqui em mim. Ai, você é meu guru, ai, você é meu. Ele sai para lá, velho. Você tem que se conectar com Cristo, com a sua espiritualidade. Não é comigo, não. Eu só estou sendo um canal para transmitir uma frequência para você, para ajudar você a se conectar. Mas as pessoas estão tão doutrinadas a ficar servindo a homem, a guru, e ela não consegue deixar isso, pessoal. Tem pessoas que ficam perguntando aqui. Aí quer me fazer até de um guru dela, tá? Eu estou aqui, pessoal, para transmitir isso, tá? Essa informação serve tanto para você como para mim também. A gente está no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco que vocês. Não sou melhor do que vocês. Eu só estou tendo uma função agora, que é a espiritualidade de estar me usando aqui. Somente isso. Mas você acha que essa função, aí eu sou especial. Por quê? Porque tem pessoas que estão fazendo essa função e estão se achando, eu sou especial, eu subi na nave aqui, eu tenho um poder, ó, aqui, ó. Então se coloca diante de vocês como melhor que vocês. Os líderes aí que vocês ouvem. É isso. Então, quando ele faz isso, ele sai da verdadeira frequência. Desvia, está desviado aí. Olha agora aí quantos aí não estão desviados da verdadeira espiritualidade. Por isso que não ensina o que é verdadeiro, ensina engano. E vocês começam a botar sua crença nessas coisas aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, é isso que vai acontecer. Você, se não descobrir quem você é verdadeiramente, você vai ser influenciado pelo mundo exterior. Então, por esse mundo exterior aqui, esse mundo de fora, né? Ele fala influenciado por mestre, livros, né? Gurus, pessoas, opiniões, teoria, doutrina de homem e religião. Aí ele fala, é por isso que todos os grandes mestres de si mesmo dizia ao homem, conheça-te e terá resposta para tudo. Então, conheça a ti. Então, tenha uma conexão com o seu verdadeiro eu, sua verdadeira essência divina. Porque essa é uma parte da fonte, é a parte aonde Deus está na sua consciência. Então, por isso que ele diz, os grandes mestres, ele diz isso, para você conhecer-te a ti e terá resposta para tudo. Você vai ter resposta para todas as coisas. Porque a nossa consciência, ela é evoluída, ela sabe das coisas. Mas quando o nosso homem aqui, o homem do desejo, a nossa personalidade aqui, egóica, ela não sabe, ela fica perguntando,
O que é isso? Por que que é? Porque... Por que que tá bom? Por que isso, então? É a gente tá aqui, então, esse homem inferior, ele tem falta das coisas, ele não sabe das coisas. Por isso que tem que guiar esse homem, nossa personalidade inferior, é a personalidade maior, nosso consciência, é que tem que dirigir. Mas às vezes o que é que acontece? As pessoas estão sendo dirigidas por esse ego, por esse personalidade egóica, por essa máscara. Então as pessoas estão sendo levadas por isso. Esse é o problema, tá, pessoal? Mas vamos lá. Aí ele fala, conhece a ti e terás resposta para tudo. Quando nós mergulhamos para dentro e descobrimos que não somos nosso ego, que não somos essa mente insensante de desejo louco, insano, temos que nos libertar dessa influência viciante que sempre nos atormenta e passamos a viver na real espiritualidade. Então, o que é que ele fala, pessoal? Por isso que meus vídeos mais antigos aqui, você não é o corpo, você é a consciência. Lembra que eu falava assim? Quem é mais antigo aqui, assiste meus vídeos antigos, vai descobrir. Aí eu digo, nossa, o que é que o irmão Samuel está falando? Muitos achavam que era loucura o que eu estava fazendo. O que é que ele está falando? Não, não é o corpo, é a consciência. O que é que ele... Então, muitas vezes aqui, até minha família achou que eu estava louco, tá, pessoal? Meu pai, eu não aguento, tá, pessoal? Mas é isso. Então ele disse, é quando nós mergulhamos, então, o espiritualidade, o caminho da sua consciência, é quando você desperta e vai mergulhando para dentro e vai descobrindo que não somos nosso ego. Então você vai descobrindo que você não é esse homem aí do desejo, as coisas. Então, o despertar é isso. Essa pessoa percebe isso. Ela percebe o lado sombra dela, o lado bagaceira que ela tem, né? Então ela, nossa, estou precisando melhorar essa parte. Então, o que é isso? Qual é essa visão? É o seu eu superior que está olhando tudo isso. Então ele vai tentando melhorar, tá? Vai começar a trabalhar, você começar a trabalhar isso em você. Então, quando você vai olhando para isso, você percebe que não é o ego, que não é a mente sensante, né, de desejo louco, insano, mandando você fazer cada desejo, cada coisa. Então, a pessoa que desperta, ela percebe isso. Poxa, eu não sou isso, não. Esses pensamentos aí não sou eu, não. Eu sou a consciência. E por que está esse pensamento vindo? Essas coisas erradas, esses desejos. Então ela começa a trabalhar esse lado nela. Então ela está trabalhando ela própria, pessoal. Então isso vai melhorando a frequência da pessoa. Agora, tem pessoas que têm o tempo dela de ir trabalhando isso, tá? Existe um tempo para isso, tá? Então ele fala, não é a mente incessante de desejo louco e insano. Temos que nos libertar dessas influências viciantes. Então, até que a gente está viciado, né, pessoal? Em comportamento, em vícios materiais, né? Em vício em várias coisas, em comida, em drogas, em sexo, vício em muitas coisas. Então é aonde a gente vai se lapidando aí na hora que a gente desperta, porque isso começa a incomodar, pessoal. Não, isso. Então você começa aí se ajeitando nessas frequências. Então precisamos nos libertar dessas influências viciantes
que sempre nos atormenta e passamos a viver na real espiritualidade. Então, quando você passa a viver na real espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, não a falta, essas coisas viciantes sempre atormentam. Foi o que Paulo falou, né? Ele falou que o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele falou que era, isso é o pecado que habita em mim. Então, era esse homem do desejo, querendo que ele fizesse coisa. Então, isso começa a atormentar aqueles que é espiritual. Entende? Às vezes você tá viciado em certo tipo de comportamento, em certo tipo de vício, né? Seja de comida, comportamental, ou então um vício em sexo, vício em pornografia, vício em drogas, em substâncias, vício aí na cachaçinha, né? O que mais? Tem vários aí, né, pessoal? E olha como tá as pessoas, tudo viciado, né? Até religiosos, tá, pessoal? Tudo viciado. Então, porque isso faz parte da composição humana. Então, a gente trabalha, quando a verdade começa, vai limpar isso aí, a gente vai se libertar disso, tá? Então, talvez se você é um viciado em qualquer coisa dessa que eu falei, você desperta, então você começa a travar uma luta com você mesmo. É a luta, né? É o que Paulo sentiu, a luta, ele guerreia, ele está guerreando contra ele mesmo. Então, contra o homem do ego, o homem do desejo. Então, o homem superior, o homem espiritual quer fazer uma coisa e o homem inferior quer fazer outra, tá? Então, de vez em quando eu tenho essa luta aqui, pessoal. Se o meu homem inferior queria estar agora no pagodão, sambando, as mulheres com bundão lá, biquíni, aí eu apalpando todas lá tal. Essa é a vontade do homem, o Samuel, o desejo do ego do irmão Samuel. Mas o que é que o ser espiritual meu diz? Não, fica aí orando, fazendo a como é que se diz? Gravando os vídeos espirituais, mandando boa frequência e energia para as pessoas. Entende? Então, há uma luta aí, há uma luta que a gente, quando desperta, a gente é espiritual, desperta esse lado divino da gente, esse lado, esse homem espiritual. Então, a gente começa a ter uma batalha. Mas você é isso que você tem que perseverar, porque quando você acostumar, porque é um costume, por que esse homem do desejo? Porque ele veio acostumado fazendo práticas. Então agora você tem que ir fazendo práticas que acostume esse homem do ego à prática do homem espiritual. Por isso que demora um tempo, tá, pessoal? Porque essas coisas estão tão dentro da gente, então, para a gente ir libertando dessas coisas, tem pessoas com vício, tá, pessoal? É difícil de ela libertar do vício dela, vício em muitas coisas. Entende? Então, não é assim na hora de você despertou, agora você. Não, aos poucos as coisas vai se acertando, você vai pegando entendimento, a frequência. Então, quanto mais você aumenta a frequência para o lado espiritual, essa frequência vai dominando o homem do desejo, o homem do ego. Agora, se você ficar alimentando a prática lá, né? Você começa o vício, aí ela vai dominar a sua vida. Entende, pessoal? Não foi eu que fiz essas coisas. Isso já está acontecendo, isso já existe, tá? Eu enfrento isso, você enfrenta, todos nós enfrentamos isso, tá?
porque a gente é humano. Entende, pessoal? Por isso que eu quero que você tenha consciência de que quando a gente despertou, está nesse processo, a gente pode dar uma caída, tá, pessoal? É normal, tá? A gente é humano. E o que você tem que ter em mente é reconhecer isso e voltar para a frequência. Frequência da verdade. Não. Essa é a verdade, é isso aqui. A gente tem que tesar na verdade. Para não deixar o engano entrar no nosso ser, tá? Porque senão a gente se separa do Criador da verdade, né? Então ele disse: passamos a viver na real espiritualidade, né? Isso acontece de atormentar a gente fica atormentado, tá? Aí ele fala: em amor, em paz, em silêncio, em contemplação. Então, passamos a sentir a verdadeira, que é o amor, a vibração, a paz, o silêncio e a contemplação. Então, contemplação é viver uma vida equilibrada, uma vida harmônica. Você sentindo isso. E isso que é importante. Mas isso, tá, pessoal? Não é que você vai, como os enganos que passam aí, você vem para a dimensão espiritual, pronto, você agora despertou, você agora tá no céu, tá contemplado. Não, pessoal. Isso é um trabalho dia a dia, tá? A gente sempre, como é, cultivando frequências mais elevadas, tá? Vai ter certo momento que a gente vai dar uma deslizada, tá, pessoal? Isso, isso acontece porque o homem do desejo ainda está aí, o homem do ego ainda está na luta. Então você vai ter que ir usando a frequência mais evoluída para dominar a frequência mais baixa. Entende, pessoal? É assim que foi. Não foi eu que criei isso, tá? Isso já está acontecendo, ó, há muito tempo aí. Eu também vim descobrir essas coisas, tá? E tento agora, com todo esforço, com toda a dificuldade que eu enfrento, tá? Nessa realidade, eu tento me espiritualizar, melhorar cada dia. Passar uma boa frequência para vocês, ajudarem vocês. Graças a Deus eu tenho aqui ajudado algumas pessoas. Eu não me interesso se eu vou ajudar milhões ou uma pessoa, tá? Importante, se eu estou conseguindo ajudar uma, já é um grande karma que está tirando das minhas costas. Tá, pessoal? Já é um grande karma que já está tirando das minhas costas. Então, vamos lá? Meu Deus, já é 60 minutos. Nossa, pessoal. Vamos deixar para outra parte, né? A gente está na sexta, né? Vamos para. Vou marcar aqui sétima parte, tá? Sétima parte. A gente aí amanhã, né, pessoal? Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, a gente vai continuar aí o nosso estudo, tá, pessoal? Se Deus permitir. E Ele está permitindo, né? Enquanto estamos aqui, tá acontecendo aí, eu tô vendo aí notícias, pessoas me falando também, né? Que tá aí, o clima tá esquentando, tá, pessoal? E, e eu vi até notícia que alguns falaram que Trump fez besteira. Você conhece Trump, né? Você conhece Trump? Então, ele disse que fez besteira quando atacou lá esse povo lá, né? Que é do Irã, né? Que na Bíblia era a antiga Pérsia, né? É um povo muito inflamado, tá, pessoal? É um povo assim meio que a consciência desse povo aí é meia perturbada. Então eu vi aqui pessoas falando, Trump mexeu com o vespeiro.
Então, quando você mexe com o vespeiro da abelha, ela vai em cima, né? Então, muitos estão dizendo aí que a situação pode piorar aí, tá, pessoal? Não sei, tá? Mas espero que Deus, a espiritualidade, os seres evoluídos que estão do lado do Criador, ele possa intervir nessa situação aí. Para que não aconteça reset, tá, pessoal? Porque senão todo mundo vai ser resetado aqui, tá? E aí a gente perde a evolução da humanidade, tá? Então, marquei aqui, sétima parte. Quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Deixa eu tomar um chá aqui. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!